a mais um episódio do podcast Fora o Glamour. Sabe aquele podcast fora da caixa para tratar de assuntos relacionados à advocacia? Você aí, advogada, está no início da sua profissão, está temeroso, temerosa? Você que voltou para o mercado de trabalho, deu uma pausa durante anos e se sente insegura ou inseguro de retomar a sua atividade profissional? Pois é, vem com a gente, porque aqui a gente trata de todos os assuntos completamente fora da caixa, para te deixar bem à vontade, para que você tenha sucesso na sua carreira. Hoje eu trouxe duas convidadas extremamente especiais, a Renata e a Paola, da agência Orquestra. Simplesmente foi a agência que veio junto comigo e apertou o play nesse projeto que vai alavancar a minha, a sua e a nossa carreira profissional. Gostaria de apresentar vocês duas, por quê? Porque vocês trouxeram um diferencial na apresentação da minha advocacia nas redes sociais. E é um caminho sem volta. Eu penso que vários advogados hoje têm uma resistência em falar nas redes sociais, em se mostrar. E hoje, como vocês mesmos dizem, eu acho incrível, a passarela mais visível que nós temos são as redes sociais, é a internet. Fala um pouquinho pra gente, Paola, desse tema tão essencial que é posicionamento digital. Se apresenta para o nosso público, fiquem à vontade, sejam bem-vindas. Vocês que estão sempre nos bastidores, hoje o foco é com vocês. Isso aí, obrigada pelo convite, Ellen. A gente está sempre nos bastidores aqui, né, coordenando todo o projeto, acompanhando, e é uma honra para a gente estar aqui falando de um tema que é tão importante na vida de todos os advogados, que é posicionamento na internet, né? Usar aí essa plataforma, esse canal de comunicação para alavancar a sua carreira jurídica. Meu nome é Paola Francesconi, né? Eu sou gente, sócia. é quase Paola Francesconi. Eu acho que a gente foi separado em algum lugar. A origem da família com certeza é a mesma. Com certeza. Aí veio pro Brasil e os sobrenomes foram lá brasileirados. Gente, Francesconi e Francisquini, é muita coincidência. É muita coincidência. Mas eu sou sócia da agência Orquestra, junto com a Rê, que está aqui também, ela vai se apresentar. E hoje eu estou muito entusiasmada, porque esse tema vai agregar muito conhecimento para o público que acompanha esse projeto, né? Que Legal. É o podcast Fora o Glamour. Sim. É tão essencial e a gente está no início do ano. Então, assim, eu espero que a gente consiga impulsionar, encorajar muitos advogados, jovens advogados, ou advogados que estão retomando, né? Até mesmo os advogados que já estão aí na estrada há mais tempo, que são os que mais apresentam resistência a essa nova forma de se comunicar. Total. Então, estou muito empolgada com esse assunto e eu tenho certeza que a gente vai conseguir aí virar muitas chavinhas e transformar a vida dos nossos ouvintes aqui. E você, Rê? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata, eu sou sócia da agência Orquestra. Uma coisa que a Paola não mencionou, mas nós duas somos advogadas e fizemos transição de carreira. Hoje temos a agência de marketing, especialista em marketing e branding jurídico, mas sabemos como funciona o mercado jurídico, a gente está ali todos os dias lidando com os advogados, né, Paola? E foi muito importante a gente estar dentro desse mundo jurídico para hoje a gente empreender no mercado jurídico, sabendo com quem a gente está falando. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, Ellen, é muito bom estar aqui em frente às câmeras. Do outro lado, né? Hoje elas estão do outro lado. Eu sempre estou ali ouvindo tudo e muito obrigada pelo convite, a gente está muito feliz e esse assunto vai render muito tema para as pessoas estudarem e colocarem em prática. Mais do que estudar mesmo, é colocar em prática. Sabe o que é mais legal? Como elas disseram, elas são advogadas. Vamos colocar ex-advogados? Não penso que vocês sejam ex-advogados. Vocês fizeram uma transição de carreira, têm o conhecimento jurídico, e ali, nessa transição, elas acabaram por transformar a vida de vários advogados com relação a posicionamento nas redes sociais. Vocês tiveram a sacada de enxergar que vários profissionais estavam oferecendo um produto nas redes sociais, e isso, para mim, foi essencial na escolha de vocês. Eu venho batendo cabeça há muito tempo nas redes sociais. Depois eu conto um pouquinho como que eu surgia nas redes. Por quê? Porque eu sempre contratava empresas que faziam marketing digital, porém não eram especializados na minha área. Então, o que acontecia, Renata e Paola? Eu ficava absorta
por um trabalho que deveria ser da agência que eu contratava, porque eles não tinham a mínima ideia de como tratar os assuntos, do que eu estava falando. Então, eu tinha que dar uma aula para eles, e a partir dessa aula, eles montavam o conteúdo. Desse conteúdo, eu tinha que consertar tudo, e me tomava um tempo absurdo, me tomava tempo, dinheiro e times money, não é mesmo? Com certeza. De Nova York. Não, eu acho que mais importante também em relação a isso é a agência saber das nuances do código de ética. Exatamente. Eu O acho que fato a de gente ainda vocês vai serem entrar nisso. advogadas fazem com que todo o conteúdo que vocês montam, por exemplo, para mim, que eu apresento para vocês, não fira o código de ética. E posso falar uma coisa para vocês? Eu fui convidada a presidir uma turma lá na ordem do TED, do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados aqui do Rio de Janeiro. Sabe qual é o top 5 de reclamações? Adivinha? Redes sociais, com Publicidade certeza. errada Publicidade indevida. nas redes sociais. Sim. Então, assim, por mais que pareça, é fútil, eu não quero saber isso, eu não tenho, eu não estou presente nas redes sociais, já está todo errado, porque não está nas redes sociais. Quem não é visto, não é lembrado. E hoje, o networking transcendeu a indicação de um para o outro. Você tem que estar presente nas redes, até para que você conquiste outras questões que não só clientes Isso aí. Com certeza. da Atraia advocacia. todo tipo de oportunidade, né? Uma coisa que é muito importante mesmo, que inclusive a gente sempre fala para todos os nossos clientes, para parceiros, até em reuniões assim, né, com pessoas que estão interessadas no trabalho da agência, eu sempre falo o seguinte: quando a gente recebe uma indicação de um profissional, de alguém que a gente confia, então, por exemplo, eu tenho o meu cunhado, o meu irmão, o meu primo, né? Que são pessoas ali do seu ciclo pessoal, que você confia. Quando você recebe uma indicação de um profissional, seja advogado, seja médico, nutricionista, fisioterapeuta, qualquer profissão, tá? Ainda que você tenha chegado nessa pessoa por indicação de alguém de sua confiança, automaticamente você vai buscar essa pessoa na internet. É Isso automático. automático. Primeira coisa que eu faço, até com parceiros de negócios, eu faço uma varredura nas redes Isso aí. sociais, tá? Eu faço aí. uma varredura. E eu já consegui desconsideração de personalidade jurídica de empresa, olhando quem que era o sócio, e dali eu fui puxando e vai linkando uma coisa na outra. Então, olha a importância disso. Total. Então, quando a gente fala de rede social hoje, a gente não está falando de uma plataforma só de prospecção de clientes, ali do cliente final do teu escritório de advocacia. A gente está falando de uma plataforma, de um canal de validação profissional. Validação de que você existe, de que você sabe o que você sabe, de que o teu escritório existe, né? Isso, inclusive, foi uma grande diferença. Eu acho até quando a gente começou a conversar, o fato da gente ter, por mais que a gente seja uma agência de marketing, hoje a gente consegue fazer uma gestão completamente remota da nossa equipe, mas a gente ainda tem um espaço físico. E quando a gente mostra que a gente tem um espaço físico, isso gera uma confiança absurda. Dá uma credibilidade, né? Não parece que a pessoa vai fugir do Sumir. nada e desaparecer Exato. com o seu dinheiro, enfim, você não tem como processar. Exato. Processo, advogado, processo. Mas, Renata, eu quero que vocês contem um pouquinho, aí você e Paola, da trajetória de vocês e como foi essa coragem, porque você dedicar 5 anos de faculdade, chegar para sua família e falar assim, eu não vou mais advogar, eu vou empreender num outro ramo que não a advocacia. Como é que foi isso? Como é que foi essa coragem de vocês darem esse passo e começarem a ter a ideia de empreender juntas? Sim. Antes de falar da nossa trajetória, a gente estava falando aí sobre um canal de validação, que o Instagram além de um canal de prospecção e atração de clientes, é um canal de validação, é um canal também de oportunidades, porque eu não estaria aqui se não fosse o Instagram e a oportunidade de ter conhecido a Paola. A gente se conheceu lá na pandemia. Vocês se conheceram pelo Instagram? Pelo Instagram. Sim. Niterói é Niterói, né? Vamos combinar. Então, Na de verdade, vista, a gente já se isso. conhecia. A gente já se conhecia, mas eu conheci a Paola porque ela já estava empreendendo no mercado jurídico e já prestava consultorias para advogados. E em 2020, eu me vi ali perdida, tinha acabado de
acabar de me formar, não. Me formei em 2018, mas naquela coisa de vou pra advocacia autônoma, continuo no escritório que eu tô, uma insegurança. Eu falei, pandemia, fui dispensada do escritório que eu trabalhava por contenção de gastos. Falei, e agora? Gente, a pandemia deu um sacode em muita gente, né? Porque eu também fui parar nas redes sociais por conta da pandemia. Que eu achei que o escritório ia fechar, que eu ia passar fome, que não ia ter mais cliente. Eu lembro que, assim, enquanto o meu ex-chefe falava comigo, eu até comentei essa história esses dias. Eu não consegui me conter. Eu tava de máscara, assim, a lágrima só caía, assim. Porque ele foi falando, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu resolvi produzir conteúdo pro Instagram. Só que eu também não sabia o que fazer. Eu comecei ali a postar algumas coisas, mas sem muita intenção, sem muita estratégia. Conhecia a Paola, eu já conhecia de vista. Sem estratégia nenhuma, né? Sem muita mentira, sem nenhuma estratégia. Exatamente. Gente, se eu mostrar meus vídeos pra vocês, a gente pode fazer um podcast só de mostrar vídeo assim, ridículo. Não, gente, aí vai ser totalmente momento fora o glamour o tempo inteiro aqui. Mas é incrível, porque isso trouxe a gente até onde a gente tá. Exatamente. Vai, fala. E aí, eu conheci a Paola, eu fiz a consultoria, alavanquei mais ainda o meu Instagram ali, comecei a produzir com mais intenção, eu falava mais para direito, eu falava de direito do consumidor e queria prospectar cliente final. E aí, a gente foi, né, estreitando os laços, conversando mais. E essa parte de quando que a gente começou a se, né, empreender juntas, foi tão automático. Natural, foi muito natural. Foi muito natural. Mas tem um ponto muito importante aqui da gente, através de como você se... E a gente está falando de posicionamento digital. De então, como você se comporta, exato, né? Exatamente. E aí, depois que a gente se conheceu através dessa primeira consultoria, a Renata, ela, assim, alavancou o Instagram. Naquela época, ela ainda tinha o objetivo de crescer como advogada autônoma, né? E aí você começou a dar insights para ela de como ela deveria começar. Exato. E aí ela começou. Só que a gente já tinha se conhecido, né? Feito trabalho juntas. E eu continuei acompanhando ali a rede social dela. E quando ela começou, de fato, ali, a produzir conteúdo, ela se destacou, assim, de várias advogadas até que eu tinha prestado consultoria. Eu fiquei viciada no conteúdo que ela começou a fazer. Porque era tão criativo na época, era tão fora da caixa. Gente, Niterói é tão pequeno, por que eu não conheci vocês lá atrás? É o momento certo. Tudo vem no momento certo. Tudo acontece na hora certa. E aí eu comecei a falar, cara, gente, a Renata é muito criativa. Gente, a Renata escreve muito bem, né? Cara, a Renata tá botando em prática tudo que a gente conversou, tá trazendo coisas novas. E aí eu acho que na época, pelo que eu lembro, assim, eu prestava consultoria, eu também tinha um programa de mentoria em grupo, e eu tava sem braço. Era uma coisa muito nova pra mim também, né? Aquele boom também de pandemia. Live, exato. As pessoas ficaram grudadas na tela. Exato. E eu me senti muito sozinha, porque a gente já tava sendo obrigado a ficar dentro de casa, isolado. Então, a nossa conexão era totalmente virtual. E eu ainda comecei a empreender ali já sozinha. Eu sentia muita falta de dividir o perrengue e as vitórias, tá? Com alguém, sabe? E aí eu comecei a treinar o meu olhar e ficar observando ali a Renata. Renata, vamos ali tomar um café, vamos conversar, vamos isso e aquilo. Então, a gente foi se estreitando o relacionamento ali, né? Exatamente. Até que a gente teve o insight, assim, de por que a gente, ao invés de só ensinar outros advogados... Mas enquanto isso, você ainda estava trabalhando com direito. Ainda. Ela, claro, porque ela gerava conteúdo para cliente final. Mas você fazia as duas coisas em paralelo, né? Fazia as duas coisas em paralelo. Uma coisa até muita gente não sabe, né? Algumas pessoas que convivem mais comigo sabem. Mas até 2023, porque isso é bem recente. Até 2023, eu era assessora de desembargador aqui no Tribunal do Rio de Janeiro. E quando... Era uma loucura, né? Era uma loucura. Eu realmente, Eles são tão tranquilos. Não, é super. Eu não tenho nem
o que falar, porque assim... É porque é muito volume de trabalho. As pessoas acham que não, mas o volume de trabalho é imenso. É Por isso que eu isso. digo, eles são tão tranquilos nesse sentido, tá? E Paola, assessora e desembargador, a gente lá na época da orquestra, que era curso... Exatamente. E aí, Prestando meu Deus do mentoria, céu, empreendendo em paralelo. Renata, vem comigo. Eu falei, eu não tô conseguindo. Só que assim, uma coisa que é muito importante pra quem tá fazendo transição de carreira, nem sempre você vai ter alguém pra te dar um suporte enquanto você faz essa transição. Uhum. Então, assim, naquele momento, por mais que eu ainda morasse na casa dos meus pais, eu tive ali um suporte mínimo, mas pra mim era inviável eu largar tudo que eu tinha Claro. pra começar a Que é empreender. beira loucura, né? Exato. Pra começar a empreender. Mesmo porque o retorno não vem automático, né, gente? É quem empreende. Sabe, esse projeto do podcast, Exato. as pessoas têm um hábito, principalmente no direito, e muitas pessoas, olha só, uma coisa é você fazer transição de carreira, que nem vocês fizeram. Outra coisa é você deixar de fazer o que tem que ser feito porque você quer um resultado imediato. A advocacia não é um ramo que você vai ter um resultado imediato. Ao longo da sua carreira, você vai tendo retorno. Então, cuidado. Se você aí quer fazer a transição, ok, tem que fazer. Olha o sucesso que vocês são hoje. Mas cuidado para não achar que a transição é o que tem que ser feito, quando, na verdade, você tem que ser resiliente, ter paciência para você colher os frutos depois. Com certeza. Inclusive, não só na advocacia, né? Em tudo. Mas na produção de conteúdo também. Também, a constância é algo que é fundamental. Você não vai, de um dia para o outro, eu vou viralizar aqui, vou começar a ser referência nesse assunto da noite pro dia, né? Exige uma constância, exige paciência, estudo, você tá ali presente, ter estratégia, intenção, não só na advocacia, não só no digital, mas na vida também, né? Uhum. Você ter paciência faz muito sentido isso que você falou. E aí, o mais importante nesse momento é você ter ali uma base. Não, eu vou fazer uma transição, né? Eu já tinha decidido isso, então essa decisão é difícil, mas ela é necessária. Sim. Eu sabia que no longo prazo eu ia precisar escolher entre um caminho e outro, caso eu quisesse prosperar em algum caminho, né? Porque é muito difícil conciliar dois trabalhos que são tão diferentes, né? Então, quando eu me juntei com a Rei, a gente decidiu abrir a agência. Eu esperei ainda um tempo da gente se firmar, começar a divulgar o nosso trabalho, prospectar os primeiros clientes para eu poder me desligar do outro trabalho, né? E aí, quando eu me desliguei de lá, foi o momento onde a gente também, assim, decolou, sabe? Provando que fazer essa transição cautelosa, ela é importante, é necessária, mas é muito importante, é mais ainda importante que você tenha consciência, que você tenha uma luz ali, né? Uma decisão de que eu quero seguir esse caminho e é aqui que eu vou dar certo. Não, e planejamento, né? Exato. Isso inclui planejamento. Total. E aí eu já quero pegar esse gancho e perguntar para você o seguinte: qual foi o insight que vocês tiveram? Porque essa transição, você já gostava disso, já tinha um quê ali de marketing. O advogado tem um quê de marketing, tá? Quem não tem mais dificuldade em vender o seu serviço. Mas quando vocês perceberam que faz diferença... Vamos dar a pergunta, vamos lá. O que fez vocês perceberem a necessidade de um marketing mais estratégico para aqueles advogados que, por exemplo, estavam nas redes sociais? Você acabou de falar que Renata, por exemplo, já falava. Eu sou um exemplo clássico. Eu vou fazer questão de mostrar. Vocês têm como colocar depois, se eu mandar um vídeo e colocarem, assim, eu aqui em paralelo falando com uma maquiagem completamente dessituada, uma maquiagem que não condizia com o que eu estava falando, um posicionamento que a minha boca falava uma coisa, mas meu corpo dizia outra, porque eu achava, eu sou completamente fora da caixa, eu sou essa pessoa. E aí diziam assim, o direito não comporta irreverência. O direito não comporta irreverência, porque eu sou uma pessoa expansiva. Presença. E ali eu comecei a falar sobre direito do consumidor, extravio de bagagem, legalização de estrangeiro, dessa forma. Desse jeito que eu estou falando para vocês. E vocês têm que entrar com uma ação, caso aconteça, você procure um advogado e entre com uma ação assim, assim, assado. Gente, uma múmia.
uma múmia. Não uma era múmia, você, né? o batom chegava antes de mim. Eu parecia meu cabelo estava escuro e eu parecia, assim, 10 anos mais velha do que eu pareço hoje. Então, o posicionamento nas redes sociais é fundamental. E vocês enxergaram isso. Então, quando que foi que vocês perceberam que esse posicionamento estratégico faz diferença ali no digital para as pessoas que não sabiam como fazer? Pode falar. Você que falava todo errado, igual a mim, com certeza. Quando que você percebeu, que A necessidade de, tipo, tem alguma coisa aqui que não tá legal. E aí, como é que vocês perceberam essa necessidade do marketing mais estratégico para advogados quando vocês já empreendiam juntas? Eu acho que o mercado jurídico como um todo, os advogados, eles acabam se colocando muito numa caixa. Assim, a gente consegue perceber isso facilmente. Ali, rolando feed, muitas vezes, ali no Instagram, a gente vê... Mais do mesmo, isso é isso? daqui, mais do mesmo, e as pessoas querendo fazer o que elas acham que aquilo que vai dar certo para elas. Baseado em nada. Baseado em nada, exatamente. Eu acho que é baseado no formalismo que a advocacia tem, né? Na Talvez. formalidade. Talvez. Também tem isso. E só que muitas vezes foi o que você falou. Você era uma pessoa que, na verdade, você não era aquela pessoa. Porque me faltava o principal, que era a Exato. autenticidade. Total. Mas você é uma pessoa autêntica, só que você não sabia como mostrar aquilo Exatamente. de forma intencional, né? Isso. O que a Paula A sempre palavra fala. é essa, O intencionalidade. holofote, né? Colocar o holofote onde você é melhor. Então, eu acho que é muito isso, em relação aos advogados se colocarem numa caixa que eles sempre se colocam. E aqui a gente não tá julgando, acontece, Sim. tá? É Mas natural. é natural. Mas furar a bolha, não necessariamente a gente tá falando de furar a bolha e ser uma coisa totalmente doida, que não tem nada a ver com a sua personalidade. Mas é pensar, cara, isso aqui tá condizendo com o que eu quero Passar, passar, transmitir. transmitir, é o que eu sou de fato? Ou eu tô me transformando numa pessoa, numa caricatura. personagem? Exatamente. Gente, eu era a própria caricatura. Sem saber. Mas ok, né? Fez parte do meu crescimento nas redes sociais. Mas Com certeza. Sempre tem um começo. O advogado, eu gosto de dizer assim, o advogado no marketing, ele começa sendo 8 ou 80. e Então, esse foi um insight que vocês tiveram? esse foi um insight. Da gente falar, você não precisa ser um 8 e você não precisa ser um 80. Dá pra gente chegar num equilíbrio e você ser quem você é, passando a confiança que você precisa passar pro seu cliente, né? Que a gente entende isso. Tendo toda a descrição, a sofisticação e a seriedade que comporta a carreira jurídica, né? Mas, ainda assim, trazendo a tua autenticidade para o centro do jogo. Porque hoje tem um monte de advogado trabalhando na mesma área. Então, você precisa entender, e aí que entra a estratégia, né? Entra a construção de uma marca forte, de você entender, tá, se tem 5, 10, 20 advogados fazendo a mesma coisa que eu, às vezes na mesma localidade onde eu atuo. Às vezes mesmo prédio, sabe? Nossa, prédio, então, de advocacia. Exato. É igual o dentista. Exatamente. E aí, diante desse leque de opções para o cliente final, como que você dá para ele, entrega de uma forma estratégica, tá? O motivo pelo qual ele vai te escolher. Porque você não pode deixar na mão do consumidor, do cliente final, esse achismo. Eu acho que eu vou contratar a Ellen. Não. Se você estiver procurando o diferencial X, é a Ellen que você vai contratar. Se você estiver procurando o diferencial Y, talvez não seja a Ellen. E tá tudo bem, porque tem espaço para todo mundo no mercado. Então, eu acredito que quando a gente começou o nosso trabalho em conjunto... E aí, a próxima pergunta seria exatamente essa. Como é que nasceu o Orquestra? Pois é, E por que o nome Orquestra? O Orquestra, né? Eu falo o Orquestra porque antes de ser a agência Orquestra, o Orquestra era um curso de branding, de posicionamento, né, digital, de posicionamento de marca pessoal para advogados. E aí, na época que ele era um curso, um treinamento ali ao vivo, mentoria para outros advogados, a Renata começou a trabalhar junto nesse projeto. E chegou um momento que eu virei para a Renata e falei, Rê, olha só,
eu quero que você, né? Quero é ótimo, né? Eu falei, eu fiz um convite estratégico. Falei, Rê, vamos abrir uma agência e ao invés de ficar só ensinando, a gente vai coordenar esses posicionamentos? Porque a gente tem um diferencial gigantesco, que é a gente se identifica com o público que a gente atende, porque nós somos advogadas. Então, isso já gera uma confiabilidade muito maior do cliente que olha e fala. Elas entendem de direito. É o que eu acabei de dizer. Eu fiquei batendo cabeça ali, porque as pessoas não entendiam minimamente o que eu falava. Exato. E, ao mesmo tempo, a gente também... Porque também não adianta a gente só entender do direito, porque a gente está oferecendo uma solução de marketing. Então, a gente também tem que mostrar para as pessoas que a gente entende de marketing, que a gente entende de branding, de construção de marca. E aí, na época que a gente decidiu abrir a empresa como uma agência, que também oferece soluções de treinamentos, de mentorias, né? Também tem esse serviço também. A gente abriu e a gente falou, cara, não tem como, o nome orquestra já tá através do posicionamento digital dessa marca, né? Então, essa marca é uma nativa digital, ela nasceu ali, num período de pandemia. E a gente falou, não tem como, a gente tem que seguir com esse nome. E o nome orquestra, por que ele existe? Por que se chama orquestra? Porque quando a gente fala de construção de uma marca de destaque, uma marca forte, de um advogado de sucesso, vamos dizer assim, que é lembrado, que é marcado, a gente está falando de uma coordenação 360 da percepção e comunicação desse advogado para o mundo externo. Quando a gente pensa numa orquestra, existe um maestro e existem muitas outras pessoas componentes da orquestra que estão tocando instrumentos diversos. Diferentes. É multidisciplinariedade, né? Exato. E quando a gente pensa no seguinte, por que a gente gosta de uma orquestra? Porque apesar de ter um monte de gente tocando coisas completamente diferentes, existe uma unicidade de percepção, que é a música que você escuta. Então, assim como na nossa marca pessoal, a gente tem elementos de comunicação, a nossa imagem, o nosso tom de voz, o nosso posicionamento digital, o nosso posicionamento offline. Todos esses elementos são componentes da nossa marca pessoal. Então, quando a gente faz um processo de gestão e a gente faz um marketing estratégico de todos esses pontos, como numa orquestra, né, a gente toca uma única música, que muito é a bacana. Marca forte. Gente, que coisa lindo, né? Fofo isso, que poético. E uma toda poesia. A atmosfera também, né, da empresa, da marca, a gente sempre traz essa coisa da orquestra, né? Mais pra frente a gente tem, né, uma coisa importante aí que vai chegar também, que tem toda essa atmosfera também em relação à orquestra. E uma coisa que você falou, Paola, que eu acho legal da gente falar antes da Ellen perguntar pro próximo, é que era um curso e a gente sentiu essa necessidade de pegar e executar. Por quê? O advogado... Muita gente não dá conta sozinha, não dá conta, né? não tem tempo. Aí já me deu o gancho para te falar outra coisa. Vamos lá. Vocês que trabalham diretamente com advogados... O que vocês... Qual é a maior dificuldade que vocês têm quando vocês olham para o advogado e falam assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Ou então, aquele advogado que tem muita resistência. Sim. É essa a maior dificuldade? É a resistência? É não querer se posicionar? É achar que não precisa? Sim. É vocês... orquestrarem tudo. Sim. E a pessoa fazer completamente diferente. Fala um pouquinho sobre isso. Tudo isso, né? Mas o que eu acho que tem muita relação com o que você falou é o medo de infringir o código de ética também, tá? Eu acho que eles acham que mais não que posso vergonha? Falar isso. Vergonha também. Mas infringir o código de ética, será que se eu fizer isso vai dar algum problema? Sabe? Mas a vergonha, eu nem acho que seja o ponto principal ali, não. Mas olha que interessante. O advogado que acha que se ele fizer determinado tipo de conteúdo na internet e ele não faz com medo do código de ética, me sinaliza, me acendeu um alerta muito grande. Quer dizer que ele não conhece o código de ética. Exatamente. E ele tem que conhecer. Porque faz parte da sua profissão. Você tem que saber o que você pode e o que você não pode. Não é isso que você fala para o seu cliente, a hora que ele vai mover uma ação... Olha, isso nós não podemos fazer, nós não temos provas. Você vai ser acusado de má fé.
Litigância de má fé. Então, como você é advogado, não se coloca nas redes sociais porque você não conhece o código de ética, você não sabe se você está ou não ali infringindo alguma norma. Isso é muito... eu sinto que as pessoas se travam muitas vezes por estarem ali. Eu não posso fazer isso, então não vou nem fazer. Porque tem muita restrição. Mas será que tem tanta restrição assim? Será que você só precisa colocar, me chama aqui, me contrata, ou você consegue se posicionar de uma forma que a pessoa... automaticamente gere o desejo na mente da pessoa para que ela vá lá te chamar no direct. Você estar ali todos os dias, mostrando presença digital, mostrando que você é referência no assunto, você sabe do que você está falando, tem clareza, né? A pessoa entra ali no seu perfil, ela tem clareza dos serviços que você está oferecendo, você não precisa fazer uma chamada, uma venda direta para ela. Gente, eu acho que eu já contei para vocês que eu efetuei eu fechei alguns contratos. Não foram muitos, porque eu também não falava para público final, o meu objetivo era outro. Mas eu fechei alguns contratos via direct no Instagram. Porque as pessoas me viam. Um cara me contratou, um advogado que não tem experiência, já é uma pessoa com experiência de vida, mas não tinha experiência profissional. Me contratou, a casa dele ia ser penhorada, ele em Manaus, eu no Rio de Janeiro, porque uma amiga dele, que faz serviços extrajudiciais, não passou na ordem, mas presta serviços extrajudiciais, falou, olha, eu tenho uma advogada de referência no Rio, é a doutora Ellen. Segue ela na rede social. Ele gostou da forma como do modo como eu me expresso, e eu falava sobre muito, eu gosto de falar de conteúdos voltados para recursos em segunda instância, como o advogado deve se portar lá, como é que ele faz... marcou a pauta, vai ou não vai, entrega memorial ou não entrega. Ele viu isso e ele me contratou. E um contrato grande. E ele nunca tinha me visto. Ele não me viu pessoalmente, ele não sabe quem eu sou. Então, foi via direct, WhatsApp, contrato, depósito na conta. Pois é. Até uma cliente nossa recentemente contou pra gente que a cliente que chegou nela não chegou diretamente pelo Instagram. Uma pessoa que seguia ela, via que ela estava ali produzindo conteúdo e falou, fulana, eu sei quem pode te ajudar. Aí a pessoa foi lá, entrou no perfil dessa nossa cliente e falou, gostei, contratou. Gostei do que eu vi. Isso, exatamente. É a questão de ser um canal também de validação. É isso. Né? Não é só prospecção, atração. É validação também. Só em relação a isso que você falou do WhatsApp, recentemente você até falou, Paola, que a gente até pensou em gravar um vídeo, mas, enfim, sobre o WhatsApp. Aquela questão lá do WhatsApp, eu acho que seria legal a gente falar aqui. Dos golpes? Não, saiu uma atualização no Instagram. Por que essa atualização? Ela é boa pro advogado, mas você tem que ter muita cautela para não infringir o código de ética, né? E como usar essa atualização do WhatsApp se você é advogado? Gente, isso é uma atualização no Instagram que tem um botão direto. Isso. Onde quem tem o WhatsApp Business pode diretamente ser redirecionado para lá e já iniciar uma consulta jurídica, ali, no seu caso, que é advogado. Exatamente. Só que, se você é advogado, você tem um limite para usar essa atualização do WhatsApp no Instagram. Porque você não pode simplesmente colocar o link do seu WhatsApp e botar escrito no story, por exemplo, entre em contato através desse link. Não pode. Captação indevida de clientela. Exato. E como você pode usar isso a seu favor? Exato. Então, assim, a gente até depois que saiu essa atualização, a gente discutindo internamente na agência como que a gente ia propor para os nossos clientes esse uso adequado. E a melhor forma que a gente pensou para isso, já fica até um aprendizado, uma dica. Olha só, gente, isso aqui é muito maravilhoso. Uma aula. Você está tendo aula de como captar cliente na internet sem infringir o código de ética. Exato. Então, assim, a melhor forma de você usar essa atualização de agora... Peraí que eu vou anotar, peraí. Isso, vai. Anotem aí também. A gente sabe que advogado pode produzir conteúdos informativos e educativos. E existem muitas estratégias legais de você alimentar o teu público ali, a tua base de clientes atual, né? A base atual do teu escritório. E alimentar as pessoas nas redes sociais, que não necessariamente são seus clientes ainda, de informações jurídicas. Então, você pode, por exemplo, escrever um artigo sobre um tema, tá?
ou transformar aquele tema mais profundo num e-book, num material, num informativo, tá? Num PDF. Dar um início, uma introdução desse tema dentro do teu story e você jogar o link do teu WhatsApp para a pessoa entrar em contato para ter acesso na íntegra àquele material em PDF, material mais completo. E ali dentro você vai começar o teu relacionamento com um potencial cliente, que pode ser um potencial ou não, ou às vezes ele vai entrar em contato porque ele quer receber aquele material informativo, tá? Então, assim, falei aqui, mas de uma forma bem objetiva. Faça um conteúdo mais extenso, informativo. Coloque a introdução desse conteúdo dentro dos seus stories. Coloque esse link do WhatsApp no story. Gente, vale ouro, tá? Vale ouro. Vale ouro. Você que tá aí ouvindo isso, replica, porque as pessoas fazem errado. Depois vai sofrer. Eu vou ter que ir lá julgar você. Exatamente. Lá no tribunal. Vai cair lá comigo. Eu vou condenar, hein? Porque não assistiu o podcast, não, tá condenado. E aí você vai botar o link do seu WhatsApp e vai falar, se você quer ter acesso a esse material na íntegra, entra aqui que eu te mando. Pronto. Então, me diz uma coisa, meninas. Por que vocês acham que ainda existe tanta resistência dos advogados a investir em marketing branding? Aliás, esclarece isso para as pessoas. Branding. Lindo isso, né? Tudo a ver com o Fórum Glamour. Não é mesmo? Por que as pessoas têm receio de investir em marketing? Por que os advogados têm tanta resistência em investir em marketing e branding? Não conseguem entender que marca... Eu estou fazendo uma pós em Direito Digital e LGPD. E fala muito sobre propriedade intelectual, sobre marca, registro de marca. Aliás, temos que... Depois a gente vai falar sobre isso, nos bastidores. E por que as pessoas têm tanta resistência e não conseguem entender que você é a sua marca? E que você pode trabalhar isso a seu favor, e aí envolve o marketing e o branding. As pessoas não sabem nem o que é branding. Fala para elas, por favor. Na verdade, as pessoas não sabem como que isso pode alavancar o negócio delas, né? E elas veem muitas vezes como um custo e não como um investimento no negócio. Investir em marketing. Investir em marketing, na verdade, é o que vai fazer alavancar o negócio delas. Fala um pouquinho do branding, Paola. Porque o que acontece com branding e marketing? Quando você não sabe o que é isso, ou seja, quando você é ignorante com relação ao assunto, e muitos advogados são ignorantes com relação ao marketing e branding. A gente nem tem e isso. Tudo bem, eu devia também ter na grade, né, do direito. Super, super. Principalmente agora, daqui pra frente. Exato. Olha aí, hein, gente. Já pensei numa coisinha com vocês. Talvez a gente já tenha pensado. Projetos para 2025 estão vindo assim com força total. E quando a gente fala de branding, a gente está falando de gestão de marca. Eu não vou me aprofundar muito para não ficar complexo, confuso, abstrato, tá? A gente está falando de gestão de marca. Primeiro ponto, todo advogado, todo profissional tem uma marca. Se você tem uma carreira, você está construindo uma marca também dentro da tua carreira, dentro do teu mercado ali profissional, né? Então, isso é, assim, o pilar. Para você entender o que é branding, o que é gestão de marca, você tem que saber que você é uma marca pessoal. Com histórias, com atributos, com diferenciais, com conhecimento técnico, né? E quando a gente fala de fazer a gestão dessa marca, é muito daquilo que eu trouxe do significado da palavra orquestra pra gente. É você coordenar toda essa expressão, toda a sua comunicação para fora, sendo coerente com aquilo que você é por dentro. Então, eu quero gerar a percepção que eu tenho a meu respeito para você também. Sim. Então, eu vou trabalhar a minha marca para isso. E foi pensado nisso que surgiu o Fórum Glamour. Gente, mostra ali, olha lá, tá vendo aquela logo ali, Fórum Glamour? Tem muito a ver comigo. Porque eu, nas minhas redes sociais, eu mostro muito a vida real da advocacia. Eu mostro a prática da advocacia, o direito aplicado. Então, eu mostro tudo. Eu mostro que eu tô aqui arrumada. Aliás, pausa. Marcele, obrigada. Vai entrar aqui, tá? O arroba dela. Ela que me maquiou, fez o meu cabelo. Ela vai lá em casa, ela faz tudo lindamente. Não tem tempo ruim com ela. Então, você tá precisando de uma maquiadora? Cola com ela. Mas
esse glamour que vocês estão vendo aqui, ele não é full time. Eu mostrei anteontem nos meus stories que eu estava vindo da casa de uma parceira de negócio de chinelo, bermuda, 8h30 da noite. Porque eu já tinha feito reunião às 10, já tinha feito reunião às 2, tinha feito outras 4. E aí, cheguei em casa, tomei um banho, troquei de roupa, coloquei um chinelo, fui de chinelo mesmo. Saí de lá, já era 10 e alguma coisa. Para chegar em casa, dar atenção para minha família, ler alguma coisa, tomar um banho e dormir para no dia seguinte estar de pé de novo. Então, fora o glamour, é para mostrar o lado não glamouroso da advocacia, mas que se você for resistente, se você for resiliente, você consegue alcançar o lado glamouroso, só que demora. E isso tudo através de quê? Marketing, através de branding, através de marca pessoal, porque a Ellen não é glamour o tempo inteiro. A Ellen não deu certo do dia para a noite. Então, isso tudo foi pensado junto com a orquestra e eles chegaram nesse nome que eu adorei, mas só para que fique um pouco menos abstrato para quem está assistindo a gente. E aí, Paola, eu queria fazer uma outra pergunta, que é: o que diferencia um advogado que se posiciona bem nas redes sociais de um que passa desapercebido pelas redes? O que faz, na verdade, um advogado se diferenciar na rede e outro passar incólume, assim, como se não tivesse nada acontecendo? A Renata falou agora há pouco sobre, para mim, assim, o arroz com feijão do posicionamento digital. Vamos lá, o arroz com feijão é a clareza. O que é a clareza? É você, independente do que você fala, independente do jeito que você está vestido, independente de como você arrumou o cabelo, qualquer coisa visual, tá? A tua rede social, se você é advogado, precisa passar clareza para quem te acompanha. E o que a gente fala de clareza? Quem você é, a área que você é especialista, caso você seja especialista em algum nicho da advocacia, qual é o perfil de cliente que você atende, tá? E por que o seu cliente tem que escolher você como advogado dele. Uhum. Então, essa é a base da clareza. Quem você é, quem você atende, o nicho que você atende. O que você defende também, né? Muitas vezes, porque isso traz essa conexão. Porque às vezes a pessoa fala a mesma coisa que a outra, mas o cliente, na verdade, vai escolher aquele ali pelos diferenciais dele, né? Pelo estilo de vida, pelo seu posicionamento, as suas ideias, os seus valores. Eu acredito, e a gente tem trocado muito sobre isso, né? Isso, inclusive, é uma grande tendência de marketing e branding para 2025. Você transformar a sua rede social, ao invés de ser um canal só onde você vai ficar posicionando conteúdo técnico, falando de conteúdo técnico. É chato. As pessoas não querem saber sobre leis, sobre código, sabe? Elas querem entender por que elas podem confiar em você. E isso você vai fazer através daquilo que você defende, daquilo que você vive, porque o seu estilo de vida posiciona quem você é na sua advocacia. É muito louco isso, né? E isso que você falou, Ellen, também sobre o que um advogado bem posicionado e um que não se posiciona, o que passa despercebido, e a Paola falou sobre clareza, né? Muitas vezes a gente entra ali no perfil de um advogado que a gente não entende nada. O que ele faz? Ele atua para direito de família, ele atua para direito do consumidor, ele atua para direito previdenciário, e aí? E o perfil dele tem foto dele jogando bola, depois tem foto, um vídeo dele falando sobre direito previdenciário, um vídeo dele falando sobre... E aí? Como ele pode ajudar de fato a pessoa ali, né? É ter essa clareza. E a gente não tá falando de ter um perfil engessado, tem que ser assim, tem que ser assado, não. É também mostrar os seus diferenciais, mostrar seu estilo de vida que você faz. Você mostra que você faz tênis, que você joga tênis, e isso conecta com outras pessoas, né? Então, é você saber se posicionar e mostrar os seus diferenciais para que a pessoa consiga te escolher ali no final. Eu tinha uma dificuldade imensa quando eu comecei, exatamente por conta disso. Porque eu misturava muito da minha vida pessoal, começou a ficar over a minha vida pessoal no perfil que era voltado para informar as pessoas. Então, peraí, freia isso aqui. Você pode ir com a sua vida pessoal até aqui. Daqui para frente é o conteúdo que você quer transmitir, é o posicionamento. Porque eu sempre quis que as pessoas me conhecessem, porque eu sempre fui a gente boa. Gente boa. Ai, que legal. Ela é tão bacana. Ela toca violão, ela canta. Gente, eu canto, eu toco violão, eu faço qualquer... Assim, não tem vergonha de nada. E ali,
eu queria que as pessoas me reconhecessem não só como uma pessoa legal e gente boa, que eu humildemente digo pra vocês que eu sou. Tô mentindo? E que a gente percebe. Mas que eu era a Ellen advogada, competente, Sim. que eu sei que eu sou articulada, que eu sou uma mulher de negócios, que eu sento hoje com qualquer pessoa e fecho qualquer contrato. Então, eu precisava disso. E ali eu comecei a buscar as redes por conta disso, procurar pessoas que entendessem do que eu necessitava. E a partir daí, eu digo para vocês o seguinte: o que esses advogados que não estão nas redes sociais estão perdendo? Muitas... Dinheiro. Honorários. Eu ia falar qualquer coisa aqui. Honorários. Acabou. Estão perdendo dinheiro. Tá, A então. gente adora jogando dinheiro na mesa, deixando dinheiro na mesa. Mas é isso, não tem como ser mais objetiva Achei do perfeito. que E aí, dinheiro. então, me diz uma coisa, os advogados que querem começar agora, suponhamos que eu não estou nos canais digitais, não estou em LinkedIn, não estou em Threads, não estou no YouTube. O que eu faço para começar? Rê, quer falar o top 1, fala o top 2 ou fala o top 1? Quais são os passos, né, para um advogado que quer começar agora? Quais são os primeiros passos para se posicionar no digital? Eu já digo logo, contrata logo uma consultoria de imagem, ponto. Fato, porque isso mudou completamente a minha forma de me Perfeito. posicionar nas redes, tá? Perfeito. Hoje a tendência é que as pessoas, pelo menos as pessoas que procuram a gente enquanto agência, tem pessoas que já se posicionam e aí querem estratégia, né? Querem continuar se posicionando na rede, mas com mais intenção, com mais objetivos, né? E estratégia, por isso que contratam uma agência. Mas existem pessoas, por exemplo, ontem eu fiz uma reunião com uma advogada que ela não tem absolutamente nenhum posicionamento jurídico no digital. Ela tem um perfil no Instagram. Gente, ponto. eu vejo assim, nada contra você e a praia, tá? Mas eu vejo as advogadas, pessoas com potencial, sabe, enorme. E aí posta lá aquela foto de cima para baixo, mostrando o corpo inteiro, com aquele biquíni que é pequeno, com aquele decote que é imenso. Será que você precisa postar isso na sua rede, onde você fala de trabalho? Será que não está demais? Faz você aí sua autocrítica. Se é aquilo mesmo que você quer mostrar, as pessoas têm que te conhecer dessa maneira. Fica essa reflexão. Eu vou até interromper o que eu ia falar, depois a gente volta para os primeiros passos. Tá. Mas isso que a Ellen acabou de fazer é uma coisa que é um elemento de quando a gente fala de pessoas, advogados, que se diferenciam dentro das redes sociais. E eu vou dizer por quê. Porque aqui, o que você acabou de falar para as pessoas é um posicionamento seu. E a gente se conecta com opiniões que a gente concorda. Sim. E tudo bem alguém discordar da gente. Ok. Por quê? Porque não é essa pessoa que vai continuar acompanhando a gente. E a gente não quer ela mesmo, tá? Então, quanto mais a gente tem convicção, e isso pode até entrar nos primeiros passos, mas quanto mais a gente tem convicção de quem a gente é e naquilo que a gente acredita, a gente se destaca e a gente consegue atrair pessoas que acreditam nas mesmas coisas que a gente, nas pessoas que têm os mesmos valores que a gente. Então, só que para você fazer o que você fez agora, você tem coragem, você tem muita segurança, que a gente sabe que não é do dia para noite, e você tem aquilo que é importante para você, aquilo que você defende, tá? Então, isso é um dos fatores que diferencia um advogado que é excelente na rede social, que se posiciona, de um advogado mediano na rede social. Entendi. Que fica em cima do muro e não mostra para as pessoas aquilo que acredita. Então, isso já é Com até ponto. falando, né? Exatamente. Gente, Fica com... obrigada. É. Entendi como elogio. Palmas para Com medo de se posicionar, né? Exato. A gente até teve uma reunião ontem lá no escritório também com um cliente que ele tem todo esse potencial de mostrar quem ele é, o que ele defende. Cheio de opiniões. Cheio de opiniões, mas trava. Tem medo.
trava com medo de um cancelamento, que seja, talvez, não sei. Gente, Mas eu já aí tô a gente numa falou, vai fase... cancelar, vai. eu tô numa fase que eu não tô cancelar? preocupada com cancelamento. Eu tô preocupada com as minhas opiniões, com as minhas convicções, tô preocupada em não ferir o outro com as minhas ideias. Isso. Tô preocupada em respeitar o que o outro pensa, mesmo sendo diferente do que eu Sim, penso. exato. E as pessoas têm muita dificuldade nisso. E hoje, por isso, algumas pessoas não se posicionam. Porque elas não querem Desagradar. Eu não me importo em desagradar, desde que eu não perca o respeito pelo Isso. outro. Mas desagradar o outro é da vida, gente. Exato. É da nossa profissão, inclusive. Então, um advogado que não quer desagradar, ele não vai subir numa tribuna e vai fazer uma sustentação oral, porque sabe que o colega está do lado e está ouvindo o que ele está falando e está contradizendo tudo que ele está dizendo. Então, assim, é uma libertação quando você entende isso. E é maturidade que traz. Não adianta, é o tempo. Total. Com certeza. E voltando agora Para os primeiros para os passos, primeiros né? passos, o pilar, assim, que nem eu falei, né? O arroz com feijão é você, para começar um bom posicionamento jurídico nas redes sociais, seja no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, YouTube, qualquer canal de comunicação ali, o primeiro passo é você ter clareza daquilo que você quer passar para o outro, quais são os seus objetivos com essa plataforma, porque não adianta você começar a fazer de qualquer jeito, sem objetivo nenhum, porque pode ser que você atinja o objetivo que você não quer. Então, pelo Atrai menos... um público que não é do seu interesse. Exatamente. Então, pelo menos, a clareza dos seus objetivos com essa plataforma você tem que ter. Pode ser que eu entre hoje na rede social para prospectar um cliente específico. Eu quero por conta disso. Ótimo, já é um objetivo. A gente sabe, até historicamente, né, de trabalhos nossos, de trabalhos de clientes, que quando você entra, você acaba abrindo muitas portas que você antes nem estava imaginando que você ia abrir. E isso é fato. Entendeu? Chegaram diversos clientes, não, porque os meus clientes não vêm diretamente dali, mas reforça aquilo que eu falo, o que você falou dos valores, o que eu defendo, isso acaba diretamente me trazendo outros benefícios, até mesmo com os clientes que eu já tenho, que causas que vêm deles também. Exatamente. Ainda mais, né? Convite que você tem para palestra, para coordenações de curso, para parcerias de negócios. Então, Exatamente. É interessante o que você falou. Então, assim, a clareza de o que você está fazendo ali, né? Para que você está fazendo isso? Porque trabalhar a tua marca nas redes sociais dá trabalho, gente. Dá trabalho. Aquilo que você também vai ter de resultado com aquilo, como que você não vai ter trabalho tendo um resultado positivo, sabe? As coisas... Eu acho que hoje em dia também as pessoas estão querendo muita facilidade. E até porque também é muito fácil você chegar e abrir uma conta no Instagram. Né? Difícil você manter ali a sua marca. Exatamente. E aí, aqui a gente já falou um pouquinho da minha próxima pergunta, que seria que como um advogado pode criar conteúdo relevante sem perder credibilidade, sem ferir o código de ética. Eu já dei até um insight aqui, que é primeiro conhecendo o código de ética. Total. Sim. E procurando agências especializadas como vocês. Aqui eu vou largar um merchan. O jabá. Porque a partir do momento que você procura uma empresa que é uma empresa de marketing que é especializada dentro do seu nicho, vou te falar, essa semana eu entro em contato comigo uma pessoa no direct, que é médico, me pedindo indicação, me perguntando sobre um dos profissionais que eu trabalhei no decorrer desses anos empreendendo na internet. E me perguntou, o que você acha do fulano? Você me indicaria? Eu falei assim, olha, qual que é o seu nicho? É esse? Então, eu acho que você tem que procurar uma empresa especializada no seu nicho. Porque senão pode acontecer o quê? De ferir o código de ética médica. Pode ferir o código de ética no direito. Então, aqui um insight que já fica procure uma empresa de marketing especializada no seu ramo de atividade. Ponto. Total. Sobre isso de conteúdo também que você falou, né? Como fazer o conteúdo sem ser chato, né? Sem perder a credibilidade. Sem perder a credibilidade. Eu acho que, assim, foi isso que a Paula falou lá no início também. Ninguém quer saber da lei, ninguém quer saber qual o artigo que diz ali aquele assunto quem tem que saber é o advogado, né? Você tem que focar em resolver o problema. É você falar de uma forma que o cliente vai entender. Né? Contar uma história, falar de uma forma fácil, de uma forma interessante. Eu gosto de vocês porque você já linkou com a outra pergunta que eu ia fazer, que é exatamente isso. Como transformar conteúdo denso em algo que seja acessível para todo mundo. É exatamente isso. É você se colocar no lugar do outro também. Se você fosse o consumidor ali, você gostaria de estar lendo aquele conteúdo ou simplesmente você passaria o feed? Porque hoje em dia é muito fácil você passar o feed porque tem muita competição ali.
é um vídeo engraçado, é um meme que tá em alta, enfim, uma receita de culinária que você passa e quer ver o que tá rolando ali. Então é você prender a atenção de forma que a pessoa fale, cara, isso aqui me chamou a atenção de uma forma que eu preciso parar e ler. Não é uma coisa que eu vou ignorar facilmente. E se colocar sempre no lugar da pessoa. E vocês acham que a gente tem que estar presente em todas as redes? Todas as plataformas? TikTok, LinkedIn, não sei o quê? Acho que depende, né? Depende. Lembra que a gente falou do objetivo, da clareza do objetivo? Então, qual é o seu objetivo? Se você se lidar com uma rede social para você já é muito custoso, já é difícil. Já é difícil, mantenha sua constância em uma comunicação, em um canal de comunicação, sabe? Depois você pensa em expandir. Porque o que mais acontece é você sair do 8 e querer ir pro 80. É você não ter nada e você querer abraçar o mundo. Aí você faz um mês de conteúdo e você larga tudo de mão. Você larga a mão. Sim. Larga de mão. Porque você não vai conseguir manter, né? A gente sempre entende o seguinte: qual é o teu objetivo? Qual é o público que você quer atingir? Qual é o serviço jurídico que você quer vender? Beleza, vamos então fazer uma análise de onde esse público está, aonde que a gente precisa dele, né? Qual é o melhor canal para a gente começar? A estratégia do Instagram não é a mesma estratégia do TikTok, Sim. não é a mesma estratégia do YouTube e não é a mesma estratégia do LinkedIn. Exato. Então, como que você vai pegar um post que você fez ali no Instagram e simplesmente jogar no TikTok, jogar no LinkedIn? Não é assim. E às vezes a pessoa tem uma dificuldade em falar, mas tem facilidade de escrever. Total. Então cria um Totalmente. blog, vai pro LinkedIn. Começa a fazer, escrever artigo pro Escreve Migalhas, pro artigo. Jus Brasil, né? Tem várias formas ali de você estar presente no digital, não necessariamente no Instagram. Meninas, se vocês puderem voltar no tempo e dar um conselho para vocês mesmas, qual seria? Eu tenho um bom. Gente, já tá indo pro final. Quando eu olho para trás, nem é tão atrás assim, mas já passou tão rápido, né? Já tem o quê? A gente tá em 2025. Em 2020, eu sempre falo a transição de carreira, ela é muito mais profunda do que aparenta, né? Então, por mais que eu tivesse ali trabalhando, conciliando 2 trabalhos, aparentemente para as pessoas super bem resolvida do que eu ia fazer, muitas noites eu fui dormir chorando mesmo, de desespero por não saber o que fazer. Momento fora o glamour desesperado. É isso. De desespero. Será que eu tô cometendo uma loucura? Será que eu tô louca? Será que vai dar certo? O que eu quero? Porque, assim, eu não troquei uma carreira pela outra porque eu não gostava da outra. Sabe? Eu amava aquilo. Então, cara, será que eu vou me arrepender? Então, se eu pudesse voltar hoje pra trás, eu teria falado pra essa Paola que tava ali chorando na fronha. Que bonitinha na fronha! Eu tava ali, eu falaria pra ela, calma, sabe? Calma, dá o passo, caminha, que o caminho vai se abrindo pra você, né? E se você é advogado, tá começando, a gente linkando isso pro digital. Se você está começando agora o teu posicionamento digital e está desesperado porque seu conteúdo está flopando, calma. É constância. É constância. Exato. Sabe? Se você puder começar, poxa, com tudo maravilhoso, com tudo certinho, já com objetivo, com clareza, com tudo, excelente. Mas a gente sabe que essa não é a realidade da massa, da maioria das pessoas. Né? Então, calma. Começa a fazer que o caminho vai se abrir pra você obrigada, também. gente. Encaixou pra mim esse momento. Encaixou pra viu? mim. E eu vou E até você? puxar pra o que eu também falaria pra mim. E aí eu vou Seca até a lágrima da máscara. Seca a lágrima. Então, é muito engraçado isso, porque eu tenho um quadrinho em casa que ele não é esteticamente bonito. Ele é assim, ele é até feinho, mas o que tá escrito nele é muito engraçado, porque sempre que eu volto nele, eu falo exatamente isso. Tudo vem no tempo certo. Tudo vem no tempo certo. E esses dias eu tô de mudança, tô mudando pra um apartamento, em frente onde eu morava, mas eu tava lá desembalando as coisas e surgiu esse quadrinho. Caiu a lagriminha? Sem a máscara agora. Mas ele sempre vem nesses momentos. Quando eu tô passando por alguma coisa,
gente, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E esse quadro sempre me lembra de que tudo vem no tempo certo. E quando eu, né, escorreu a lágrima ali, de máscara, no meio da pandemia, o que eu faço? Eu sempre lembro dessa frase nos momentos difíceis, tudo vem no tempo certo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu também falaria a mesma coisa pra mim. Calma, que as coisas vão dar certo, que tenha coragem, enfrente os seus medos, os desafios vão vir. E continuam vindo os desafios, mas a gente enfrenta. Só muda. Porque Só muda a gente também não para, né? Numa metralhadora Mas giratória, não consegue nunca o desafio não parar. Desafio é constante. O desespero é constante, entendeu? E para quem ainda tem medo ou resistência no digital, qual que seria o incentivo? Seja corajoso. Não tenha medo de expor quem você é. Eu acho que é isso. Não tenha medo de expor quem Seja você autêntico, né? Autenticidade. Tem um monte de gente igual, fazendo mais do mesmo. Faça certeza. diferente, né? Seja você. Porque você já é diferente de um monte de gente. E é o que a gente sempre reforça lá na orquestra. Você é o seu maior conteúdo de valor. Ah, tá bom. Agora eu quero que vocês falem, então. Foi tudo lindo, escorreu a lagriminha. Agora, qual foi o perrengue? Coloquei um conteúdo, o cliente quase me bateu porque não era aquilo. Conta aí, deve ter. Eu posso contar da época da advocacia, de quando eu era estagiária? Pode. Mas depois eu conto também da época Você era aquela menina do meme, do guarda-chuva? Não, mas a história é engraçada. Quando eu estagiei no cartório, na 50ª Vara Civil, eu era apaixonada, eu amava todo mundo de lá. E aí eu ajudava o juiz nas audiências. Escrevia lá pra ele já. Igual a mim. Eu também no estágio. E aí, beleza, você tem que escrever rápido, porque o juiz fala rápido pra caramba. Já tô com medo. E aí, ele falou no final do pedido. Você lembra dessa história? Já te contei? Era alguma coisa assim, o pedido tananã. Deferido? Não foi? Pedido deferido, alguma coisa de pedido. Só que a palavra escrita foi... Você escreveu peido. Gente, Peido deferido. Eu acho que isso já aconteceu com muitas pessoas. Gente, eu já escrevi isso pro diretor de uma empresa internacional que eu advogava. Companhia Aérea Internacional. Você fica com uma cara de... Eu mandei um peido no e-mail. Aí me disseram, nem apaga o e-mail, não adianta. Já foi, finge demência. Já foi. Essa foi a época engraçada do estágio. E você, Paola? Essa história de substituir a palavra acontece. Meu marido, toda vez ele escreve... pedido liberado, ou às vezes aparece no sistema, assim, lá da empresa dele, pedido retido, né? Aí toda vez, ele falou que toda semana acontece isso, a pessoa escrever rápido, então toda semana é uma coisa diferente, peido retido, peido liberado. Cara, é muito engraçado, essa história é clássica. E você? É muito bom. Perrengue. Tem tanto perrengue, gente. Na empresa. Já aconteceu tanta coisa também. Já aconteceu muita coisa. Estágio. Uma coisa que aconteceu, que não é nem perrengue, mas não é nem perrengue. Na verdade, foi perrengue. Foi dar palestra em algum lugar, o slide não rolou, teve que falar de cabeça. Gente, ela vai toda engomadinha fazer as palestras. Tem que a coisa mais linda. Só quem tá nos bastidores ela sabe. vai fina. No bastidor deve estar assim, gente, não tá abrindo. Não, o melhor é que até no ano passado a gente participou de um evento da OAB. Eu tava lá. Então, foi lá até depois que a gente se conheceu. E aí, nos bastidores, cada pessoa que vai falar em público, ela tem uma... Isso pode ser até essa história que eu vou contar. Cada pessoa tem um comportamento. Quando ela tá ansiosa, nervosa, né, e tal. Tinha um público gigantesco, acho que tinham 4.000 pessoas ali. E aí eu lembro que eu tava nos bastidores com os outros palestrantes e tinha uma outra palestrante que é até uma amiga nossa que fez faculdade comigo. E ela é muito... Quando ela tá assim, ela gosta de se preparar, ela é centrada, sabe? Igual a mim. Igual a mim também. Ela não toma café. Antes das palestras, ela não toma café, porque ela gosta de se centrar e tal. E ficava ali repassando os slides dela, revisitando os exemplos e tal. E eu tenho uma coisa assim que eu acho perrengue, mas nunca deu errado. Tudo meu é tipo nos 45 do segundo tempo. Tudo. Aí a gente Renata sabe, todo mundo surta, porque tudo meu é nos 45 do segundo tempo. Porque eu acho que já virou confortável, entendeu? E aí eu vou e improviso. E nessa palestra,
eu terminei a palestra no dia anterior do evento. Então, eu não tive tempo de ensaiar a palestra. Eu também não gosto, tá? Não E sei eu não lidar com gosto. isso. Exato. E aí, nos bastidores lá, essa minha amiga centrada, querendo ficar centrada. E você falando igual uma gralha. E eu não parava de falar no ouvido dela. Não parava de falar. Acelerado. E me dá mais um café. Acho que eu tomei uns 10 cafés antes de entrar na palestra. Na verdade, o café só tá aqui na mão dela. Ela não toma. Eu deixo esfriar, mas o copinho precisa estar na mão. É tipo um apoio aqui emocional. Quentinho. É. Então, assim, eu não parava de falar, não parava de falar. Aí ela olhou pra mim, assim, uma hora. Ela fez assim, um celularzinho na mão. Paola, eu preciso me concentrar aqui. Aí eu... Meu Deus, eu não paro de falar um segundo. As pessoas devem estar me achando insuportável aqui nesse bastidor. Então, assim, tudo bem, não é um perrengão, né? Mais uma característica. Mas isso é muito legal pra você entender como que você lida nesses momentos de insegurança. Porque o que eu tava fazendo ali, falando, toda articulada, blá, blá, não era porque eu tava segura, é porque eu tava insegura. E não tem como, gente, você entrar num palco em frente a 4.000 pessoas, de frente para 4.000 pessoas, e você, qualquer pessoa, Anitta, sei lá, gente, qualquer cantor, ele vai ficar inseguro, ele vai ficar com medo quando ele fizer isso pela primeira vez, entendeu? Então, é mais você entender qual é o seu comportamento diante dessas inseguranças para você trabalhar melhor esse comportamento. E não perturbar o juízo da vida de quem quer se concentrar. Eu, vocês sabem, meus perrengues todos, eu tenho vários, mas o último que eu passei foi assim, tô perto do escritório, tô no escritório, meu escritório é muito perto do tribunal, né? Muito perto. E ali eu falei, tá de boa, né? Eu vou ali rapidinho. Desci tranquila. Tranquila. Vamos, pessoal, vamos. Desci. E eu ia fazer a sustentação oral. Num processo de família, tá, Priscila? De família. Tem orgulho de mim. E ali eu fui plena. Cheguei, sempre atrasa o início da sessão. Cheguei, já tinha começado. Aí tinha pedido de preferência. No pedido de preferência... Gente, pedido de preferência é quando você vai antes à Câmara, porque às vezes tem 70 processos na pauta. Aí você pede preferência. Se você for o primeiro advogado a pedir, você vai ser o primeiro da pauta. Se você for o 10º, enfim. Nossa, eu era o 13º. Eu juro, eu sentei, ajeitei a cadeira, o desembargador chamou o processo. Pensa num desespero. A gente olhou pra cara do outro e falou assim, meu Deus! Deus é bom comigo o tempo inteiro! Respirei fundo, fui e fiz a sustentação que vocês até fizeram o Rios ali. Mas foi nesse nível, tá? Então, uma dica, cara, por mais próximo que você esteja, espera na Câmara, espera no corredor, mais próximo possível, porque foi um perrengue, tá? Eu ia perder a minha vez de falar. Eu era a primeira apelante, eu tinha que falar primeiro. E vá preparada também, né? E se prepara. Bom, gente, hoje nós falamos sobre a importância do posicionamento digital. Você que é advogado ainda está bloqueado, não gosta de falar nas redes, procure a melhor forma, seja via artigo, seja via blog, seja pelo LinkedIn. Não gosta de falar para as câmeras, aprenda, porque pode ser que você tenha que falar na câmera. Então, muito obrigada por esse episódio incrível. Eu acho que posicionamento é tudo, tanto no digital quanto no presencial. Sim. Não tenham medo de se colocar. Procure empresas especializadas, já que você quer empreender na rede social, no digital. Procure empresas que foquem no seu nicho para que você não cometa nenhuma infração ético-disciplinar e venha a ser processado pela ordem. Porque uma vez processado, fica lá a manchinha no seu registro dentro da OAB, não apaga. Qualquer censura que você tiver, qualquer exclusão. Imagina você ser excluído por conta de um post errado que você fez na internet. Então, tenha esse cuidado. Queria agradecer mais uma vez a vocês por esse dia incrível. E agora, me despeço dizendo para vocês o seguinte: não perca os episódios do Fórum Glamour. Até a próxima.